Como vocês podem perceber, eu voltei a usar rosa hoje, que é a minha cor preferida, é a cor que, enfim, mexe comigo, né? E essa camisa eu acho que tem até uma história, sabe aquele tipo de roupa que você tira ela, mas ela continua andando por aí? É eu com essa camisa aqui. E tem uma do Corinthians também, que é a mesma coisa, né? Que se deixar, fica andando sozinha por aí. Enfim, boa noite a todos, meu nome é Elias Jabbour e vamos apresentar mais episódios de Meia Noite de Xangai. Bora lá? Pessoal, como sempre, depois do episódio Evergrande, as pessoas estão me cobrando uma posição sobre a questão energética chinesa, né? Ainda estou formando uma opinião mais de fundo sobre essa questão. A ideia desse vídeo aqui hoje é falar da questão energética, mas puxando para uma nova forma de se fazer, inclusive esse canal, né? Esse programa Meia Noite de Pequim, quer fazer análises menos de bate-pronto, de rebater fake news, vai continuar sendo feito, e tentar trazer vocês para junto comigo trocar ideias mais reflexivas, ou seja, observar um fenômeno, observar mais de forma mais profunda, mais reflexiva e menos bate-pronto, menos rebater fake news. Enfim, vamos tentar inaugurar uma nova forma de encarar o que ocorre na China, ainda mais essas pautas quentes, né? Primeiro, existe uma crise sim de abastecimento de energia na China. Isso aqui alguns exemplos. A China, a retomada da pós-pandemia é uma causa, ou seja, teve uma retomada muito rápida da economia chinesa pós-pandemia. A segunda é que a China hoje é ainda mais a fábrica do mundo do que era antes da pandemia. E isso, por exemplo, leva a uma consideração que é fundamental, que é perceber que do ano passado para cá, a demanda por energia da China cresceu 15%, enquanto que a oferta cresceu apenas 5%. Um outro fato que é interessantíssimo, que pouca gente chama atenção, é que a China, a cada 2 anos, ela tem que construir toda a capacidade elétrica instalada no Brasil para dar conta das suas demandas, das demandas do seu processo de desenvolvimento. Enfim, energia é uma questão fundamental na China, ou seja, esses dados já são suficientes para deixar bem claro isso daí. E também existe uma questão que é o que menos estão falando, aliás, voltou aquela história toda, tá? The Economist é da capa, nova realidade chinesa, que no fundo é que a China é insustentável. Tudo isso voltou agora. A história não ensina, o caso Evergrande não ensina e a questão energética não vai ensinar para esse pessoal de que aquilo é uma outra história, as formas com as quais a China deve ser observada devem ser completamente diferentes de um país capitalista convencional. Enfim, mas aí baixou chovendo molhado e dá murro de ponta de faca, não adianta, enfim. O governo chinês ele colocou metas ousadas para a redução da emissão de dióxido de carbono. O carvão responde por mais de 60% da matriz energética chinesa, ou seja, um país que nós tratamos aqui no vídeo sobre a questão ambiental. E as metas ambiciosas do governo chinês levou muitas províncias a reduzir mesmo o fato de reduzir a produção de energia elétrica por carvão. Porque o governo central baixou de cima para baixo um novo conjunto de regras e normas para lidar com uma possibilidade real, que eu vou tratar mais à frente, de uma transição energética. Então existe aí um desbalanço, né, e uma quase descoordenação entre Estado e províncias, e que isso vai bater, como sempre acontece na economia, no sistema de preço, ou seja, o preço do carvão explodiu na China nas últimas semanas. Eu tento evitar. Por isso que a ideia aqui é ser mais reflexiva, em cair na armadilha de fazer o exercício para o caso chinês, investimento, preço, ou seja, não vai nos levar a muita coisa. Por quê? Porque em breve, se não nesse exato momento, a questão da energética chinesa imediata já está resolvida. Não duvido muito, nem do dia que for ao ar esse vídeo, de que a questão da energética chinesa, esse problema imediato, vai estar sendo resolvido. É por isso que eu tento chamar vocês a uma reflexão mais de fundo do que está acontecendo na economia chinesa e que essa crise energética ela é apenas a ponta do iceberg. A China vive uma série de transições que são simultâneas em uma mesma época histórica. E essas transições elas causam tremedeira, até porque o processo de desenvolvimento, o movimento em si, ele é movido por contradições e geram contradições. Né? Então, cada mudança institucional ele vai solucionar uma contradição e vai gerar outra. É por isso que eu já disse anteriormente, o processo de desenvolvimento ele é um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. E não um salto de um ponto de equilíbrio para outro, como acham os economistas neoliberais. Então, a ideia que eu tento trazer para cá é que nós temos que analisar essas questões com as quais a China tem passado, e a questão energética em particular, a partir de um prisma mais de conjunto, mais de totalidade, uma big picture,
que nos dê uma possibilidade de ter uma visão mais sofisticada do que acontece naquele país. Então, por exemplo, eu vejo 3 transições ali se correndo de forma simultânea e trazendo várias contradições e que demandam soluções imediatas e rápidas para lidar com elas, né? Por exemplo, a primeira transição é essa que já foi tocada aqui, que é a transição energética. A China ela emite muito carbono, ela tem uma meta ousada de alcançar em 2060 emissão zero, e ela vai alcançar isso doa a quem doer. O doa a quem doer hoje, nesse caso, é os consumidores chineses, são as fábricas chinesas, né? E os chefes de província que estão que estão recebendo ordens, que receberam ordens do governo chinês para diminuir a intensidade do uso de carvão. E, além disso, a China consome 90% do que ela produz assim, de carvão, né? Ou seja, 90% da energia que vem do carvão é da própria China. Outros 10% é importado de um país chamado Austrália, que a China tem problemas geopolíticos, né? E a China deixou de comprar carvão da Austrália, ou seja, são 10% a menos, né? Isso também tem que entrar na conta. Uma outra contradição, uma outra transição que eu já tratei aqui de forma au passant com a Evergrande, é uma transição nos esquemas de propriedade. Então, creio que eu tenha dito que durante 40 anos a China ela foi se desenvolvendo, criando instituições para solucionar contradições inerentes ao processo de desenvolvimento, e essas instituições acabam colocando, ao final de cada ciclo de crescimento, o Estado, o setor privado e o lugar da economia. Então, sempre uma privatização na China era acompanhada por uma estatização e assim sucessivamente. Hoje, o que acontece é que essa forma de lidar com as questões do país, ou seja, as contradições que a China acumulou durante 40 anos de processo de desenvolvimento econômico, basicamente a grande contradição, que são as desigualdades sociais, ela só é enfrentável, né, no curto, médio e longo prazo, se a China se dispuser desde já a mudar os esquemas de propriedade. Daí, essa questão de se enfrentar a questão dos monopólios privados nas big techs, nas fintechs, e agora esse processo de estatização, não somente da Evergrande, mas também do próprio mercado imobiliário chinês, que não é um processo qualquer isso daí. Isso aí é um processo, como já disse em um dos programas aqui, profundo, de altíssima sofisticação institucional, e que inclusive tem aparecido a mim durante os últimos dias que eu tenho estudado essa questão, que é formas novas de estatização, ou seja, na China tem cidades, por exemplo, que tem fundos públicos voltados para a compra de ativos privados, que é o caso de Shenzhen, por exemplo. Isso não estava em nenhum manual do marxismo-leninismo, não estava em nenhum manual isso daí. E o papel das empresas estatais em comprando pedaços de ativos podres da China. Você pode falar, mas ativo podre, quem paga é a sociedade. Não, porque a moeda é soberana. Um país em que o banco é estatal e a moeda é criada pelo Estado, criada pelo Estado, não existe socialização de perda ou coisa do tipo, né? Até porque o Estado não é nenhuma empresa e nem uma família. Então, o que está acontecendo na China hoje é um processo de mudança de esquemas de propriedade que traz contradições de variada ordem, inclusive política, que talvez seja a principal das contradições. E evidentemente que isso vai se sentir ao longo do processo de desenvolvimento chinês com queda do crescimento econômico, até porque você substitui o privado pelo público não é uma operação fácil. Então, vai surgir contradições ao longo do tempo também relacionadas a essa transição que a China vive hoje, né? E existe uma transição de dinâmica de acumulação. Quando eu falo aqui de dinâmica de acumulação, eu não estou falando naqueles esquemas keynesianos de demanda agregada, ou seja, então a China, é muito comum ouvir dizer, a China é um crescimento que se pautou muito pelo investimento e pouco pelo consumo. Então, é o momento agora de jogar maior peso no consumo em detrimento do investimento. Eu acho que isso, além de encontros ao que eu acredito em termos de economia, principalmente marxismo, né? Porque investimento e consumo não é um jogo de soma zero. A China teve aumentos de salários durante os últimos 10 anos de mais de 200% em média, os aumentos salariais, e uma taxa de investimento altíssima de 40%. Então, não existe um jogo de soma zero. Existe uma contradição básica na economia chinesa, que eu acredito que seja a principal contradição daquela economia, que é a da produtividade do trabalho. Ou seja, a China está tendo que encontrar novas dinâmicas de acumulação que envolvem novas formas superiores de planificação para elevar a produtividade do trabalho. Essa é a contradição básica da economia chinesa, do meu ponto de vista. E que isso tem a ver também com a pressão que o imperialismo tem exercido sobre a China para que a China não deixe de ter acesso a insumos, como, por exemplo, os insumos na área de semicondutores, etc., que são fundamentais para que a China eleve a produtividade do trabalho.
Então, quando a gente vai observar a questão energética, a partir de um prisma mais reflexivo, como esse que eu tentei expor para vocês, fica muito mais fácil de observar um fenômeno, assim, você observar, né, o que existe de universal e um particular, ou seja, o que existe de universal em uma crise como a crise energética chinesa. Eu acho que existem muito mais questões do que falta de investimento, preço, distribuição, crise, além do fato também de se estar se utilizando dessa crise na China, entre aspas. A imprensa brasileira em particular está usando isso, ou seja, para justificar o fato da Inglaterra também estar com problema de super de energia, enfim, existe uma crise energética mundial, e a imprensa brasileira, ao não querer mostrar o fracasso do neoliberalismo em gerir as nossas fontes de energia, está colocando que a crise brasileira não é uma crise de investimento em energia, é uma crise hídrica, que é parte de um todo que envolve uma crise energética mundial. Ou seja, a crise energética chinesa, ela é de uma natureza completamente diferente da crise energética brasileira que nós estamos vivendo diante dela por aí. Enfim, essa aqui aqui é uma pré-estreia de uma forma nova de fazer um programa, de fazer algo um pouco mais reflexivo do que nós temos feito, né? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Só agora caiu a ficha de que eu falei meia-noite em Xangai e não meia-noite em Pequim para apresentar o programa. Pessoal, mil perdões. A real é que eu sonhei que eu estava em um lugar chamado I Love Xangai, que é uma lounge, assim, um lugar que só gente com Jesus Cristo no coração frequenta em Xangai, assim, e que era o meu point, assim, na cidade, quando eu estive lá, assim, em 2004, 2009, 2013. É um lugar tão sério que o Xi Jinping mandou fechar esse lugar. Quando eu voltei em 2018, já tinha fechado e tal, por ordem do governo chinês. Eu sonhei com esse lugar, né? Tá aqui o cartão, I Love Xangai. Então, pessoal, me perdoem pelo erro e tal. É um lugar de gente boa, gente séria, né? E eu, quando fui lá, eu era solteiro, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.